Acho que o Sakamoto quer Não, só ia fazer um complementar, comentário rápido do que a Carla falou, né? Na verdade, tipo, pode também ter uma coisa no meio disso, pode também o ministro Barroso ter percebido que o próximo ministro do Supremo, dado os nomes que estão disputando a vaga dele, são conservadores, até um evangélico, que provavelmente esse tema vai travar nesse voto e está querendo garantir que... Porque se o Barroso votar, a pessoa que for para a vaga dele não vota, porque o voto já foi. Então, com isso, ele garante que o voto daquela vaga, seja pessoa progressista ou conservadora, e uma grande possibilidade, dados os nomes que estão aí, que seja conservador, que esse voto seja pró-descriminalização. Curioso para ouvir o que a Dani tem a dizer. Só vou chamar aqui um intervalo para você que está na TV. Depois do break, a gente vai falar mais sobre essa disputa pela vaga deixada pelo ministro Barroso. Depois do intervalo. Fica aí, até já. Bom, a gente foi para o intervalo na TV, a gente segue aqui ao vivo no YouTube. Dani, e aí essa movimentação do ministro? O Sakamoto fez uma observação muito perspicaz agora. É isso aí, Sakamoto, porque ao final da entrevista no Roda Viva, o ministro foi perguntado pelas pessoas que estavam compondo ali a bancada: ministro, o senhor vai sair? Se o senhor sair, o que o senhor vai fazer com o processo que trata da descriminalização ou não do aborto até 12 semanas, né? E o ministro Luiz Roberto Barroso disse o seguinte: é um lamento que eu tenho, porque durante a minha passagem eu entendi que não havia clima no país para que essa ação fosse levada a plenário, né? É um tema complicado, desperta paixões, divide as pessoas, e eu entendia que o momento era de distensionar o Brasil e não de tensionar o Brasil. Entendia que já havia muitas questões que estavam dividindo o país e eu não queria adicionar mais uma. E aí o ministro deixou. Mas eu tenho um tempo, então, assim, ainda não saí. Ele ainda estava se despedindo da presidência. Ele disse ainda não saí, mas no sentido de sair da presidência do Supremo Tribunal Federal. Estava na semana que antecedia a saída dele. Bom, aí a Carla comentou, estão dizendo que tem uma possibilidade de ele botar o aborto. Eu falei: Carla, na entrevista ele disse que sabia que não havia clima. Mas o que acontece, né? O que muda? O ministro quis deixar registrada a sua posição para a história a respeito do caso, né? O ministro, por óbvio, a Carla já explicitou, né? Ninguém deseja fazer um aborto, né? Essa é a posição dele. Mas é preciso também, a discussão é: uma mulher que faz um aborto deve ser presa, né? Essa é a discussão jurídica que está colocada. O ministro vai responder neste voto para entrar nos anais do Supremo. Agora, isso significa que o processo vai ser pautado na semana que vem? Não. Isso não deve acontecer. Agora a ver, né? Porque é uma pauta que suscita, Carla, muito do viés religioso. E até a gente pode falar que tem um minutinho só, nem dá tempo de se aprofundar, mas o Messias tem muito disso, né? Ele é evangélico. Tem muito disso. E é uma pauta que... Pode falar, Dani. Quer falar, Dani? Pode falar. Vai, meu amor. Não, é que eu não ouvi se era para mim ou para você. Não, a gente vai perder o nosso 1 minuto assim. Toca pra lá. Vai, chuta você. Vai lá, Carla, rapidinho. Não, então, eu acho que sim. E é um tema que tanto nessa questão do Supremo pesa, como é um tema que sempre eleitoralmente sobe nos palanques. O presidente Lula, aí, em várias declarações, Carla, também tem uma postura mais progressista, mas tem dificuldade de colocar essa pauta. Desculpa. A pauta é a seguinte, pessoal. A gente está falando aqui ainda sobre o ministro Barroso, você que está voltando agora do intervalo na televisão, e falando sobre que ele pautou, né, o assunto que é a criminalização do aborto. E a gente está acompanhando no Senado também, Carla, um avanço, né, de uma proposta que tende a criminalizar o aborto após a 22ª semana, salvo engano, inclusive nas condições que estão previstas hoje em lei, que já são bem poucas, né, 3 específicas. A gente teve todo um processo aí complexo, né, até que envolveu o CFM, o Conselho Federal de Medicina, tratando sobre essas 22 semanas, teve protesto, teve mobilização da sociedade, e aí eu acho que a gente precisa, e é muito complicado, a gente pegar a fala do ministro Luiz Roberto Barroso, de o país não estar maduro para essa discussão,
é uma realidade muito triste que a gente tem que encarar, porque a gente nivela esse debate, Diego, por muito baixo. É como a Dani falou, ninguém vai desejar fazer um aborto, mas a que condições essas mulheres são submetidas, né? Às vezes, assim, essa mulher vai para a cadeia por ter um filho de um estuprador, essa mulher vai para a cadeia por ter um filho que ela não tem condições nenhuma de criar, nem psicológicas, nem financeiras. Enfim, há uma série de discussões que a gente poderia, eventualmente, como sociedade, elevar o debate. Mas não, a gente faz o oposto, né? A gente vai indo para uma onda mais conservadora, em que, como eu disse, vários homens decidem sobre leis que dizem respeito ao corpo da mulher, e também, além disso, tem essa dificuldade de impor o debate eleitoralmente falando, porque a gente tem essa dificuldade, né? Durante as campanhas eleitorais, esse é um tema que os candidatos, infelizmente, fogem, infelizmente, evitam. Então, é um tema que, como o ministro Luiz Roberto Barroso falou, e até estava conversando aqui com outra fonte falando que está curiosa por esse voto, né? Enfim, que não deve ser um voto simples, né? Imagino que ele vai querer dar vários recados, enfim, que a gente possa elevar a qualidade da discussão dessa pauta, quem sabe, né? Vamos trabalhar como sociedade para isso. Oi, Dani. É a segunda vez que o Congresso Nacional atenta contra direitos adquiridos na década de 40. Na década de 40. Eu vou repetir. Direitos adquiridos na década de 40 pelas mulheres. Né? Primeiro foi na Câmara e agora no Senado. Né? O que está se dizendo aí é a proibição de aborto para caso de mulheres estupradas. Manteve-se uma exceção, segundo o texto aprovado por Comissão de Direitos Humanos do Senado, tá? Quando houver comprovado risco grave à vida da mulher em decorrência da manutenção da gravidez. Situação em que se procederá não aborto, a tentativa de antecipação do parto, ou seja, há o risco grave à saúde da mulher, e aí a opção é antecipar o parto, não fazer o aborto, e manutenção da vida extrauterina da pessoa recém-nascida. Então, imagine uma mulher que está em estado grave, né? Se mantiver a gestação, ela morre, tendo de entrar em trabalho de parto antecipado ou fazer uma cirurgia de cesariana que corta, salvo engano, 7 ou 8 camadas da epiderme, por conta disso aqui. Agora, eu quero chamar a atenção para você que está assistindo a gente, que está em casa, sabe quem é que vai, com todo o perdão da palavra, se lascar quando isso aqui virar, deixar de ser política de certa ala que quer fazer palanque com a vida dos outros e passar a ser realidade, se virar realidade, são as meninas alvo de estupro, de pedófilos, são as crianças, as meninas, como aquela de 12 anos que só soube que estava grávida quando já estava para ter o parto. Por quê? Porque a criança que é abusada, ela não consegue nem relatar. Como é que você vai dar 22 semanas para uma criança saber se ela foi ou não foi, se ela está sendo ou não está sendo, se ela está ou não está grávida? E muitas vezes, apesar do que se fala, as pesquisas mostram, a realidade mostra, os processos na justiça mostram, o abusador de crianças, muitas vezes, ou está no seio da família, ou é uma pessoa próxima a ela. Vocês acham que é quem? O abusador que vai ficar oferecendo teste de gravidez com medição semanal? Sabendo que se a menina for procurar o sistema de saúde que ela tem direito hoje, ele vai para a cadeia? São as crianças que vão, perdão de novo da palavra, se lascar. É uma legislação da década de 40 que está se colocando hoje, de novo, pela segunda vez, um atentado brutal para casos de mulheres estupradas, que serão obrigadas a carregar o filho de seu estuprador, tá? Se esse projeto passar. Vai ser ou você carrega o fruto da violência mais brutal que se pode impingir, talvez maior do que a morte a uma mulher, né? Ou você vai para a cadeia. É isso que está se propondo aqui. E a Comissão de Direitos Humanos do Senado aprovou essa volta ao passado, Sakamoto. Depois aí você pode, se aprovar essa lei, a gente pode taxar, pegar a lista de todos os deputados e senadores que aprovaram isso e pode colocar todo mundo, são defensores do estupro, defensores da morte de criança. E aí a Dani contou um caso, a gente lembra, tem vários casos semelhantes, bizarros, assim, sabe, que aquela criança de São Mateus, Espírito Santo,
que foi estuprada sistematicamente pelo tio em casa dos 6 aos 10 anos, vamos de novo, dos 6 aos 10 anos, mais uma vez, dos 6 aos 10 anos, ficou grávida, tentou fazer um aborto legal, garantido por lei, porque risco de vida para a mãe e estupro, você tem duas as condições legais, não conseguiu fazer, teve que ir para Recife, se não me falha a memória, para poder fazer, porque lá tem um centro de referência. Sim. O que aconteceu lá? Você teve o quê? Primeiro que lá em São Mateus mesmo, no Espírito Santo, teve visita na época de emissários, de pessoas do Ministério dos Direitos Humanos, quando estava sob a gestão de Damares Alves, para o pessoal tentar demover a família dessa ideia. Que ideia? Remover o embrião que poderia causar um risco de vida grave para a menina que foi estuprada pelo tio. Vamos de novo, estuprada pelo tio. Mais uma vez, estuprada pelo tio. E aí o que aconteceu? A família conseguiu se desvencilhar disso, foi para lá, o que aconteceu? Teve um bando de gente na frente do hospital, rezando dia e noite, ameaçando os médicos, ameaçando a família, caso a interrupção legal da gravidez fosse executada. E aí, por sorte, né, graças às instituições, né, você teve a realização disso. Mas aí teve tudo, ameaça de excomunhão, teve tudo. Teve absolutamente tudo, sabe? É aquela situação que mostra o quão, na verdade, atrasado a gente está em relação ao resto da sociedade. Enquanto isso, o Uruguai está aprovando eutanásia. Direito à eutanásia, depois de ter aprovado direito ao aborto por opção da mulher, fim da guerra contra a maconha, ter feito, aprovado uma série de medidas também que dizem respeito à garantia dos direitos fundamentais. Então é o seguinte, a gente está vivendo um retrocesso complicado. Em outros momentos, né, no ano passado ou retrasado, as mulheres se reuniram, conseguiram fazer frente ao avanço dessa ideia que já chegou a tramitar. Conseguiram, na verdade, criar bloqueios, né, para essa ideia, porque como colocou a Dani, o principal prejudicado por isso vão ser meninas, né, vão ser crianças que estão sob a tutela dos pais. Né? Gente, o ponto, vamos terminar falando uma coisa muito clara. O aborto no Brasil, ele é permitido naquelas condições. Quando aquelas condições não são cumpridas, às vezes uma mulher está desesperada para abortar, né, ela vai abortar. Sabe, tem homem que fala, não, isso não vai acontecer. Vai abortar. A questão é que ela pode morrer no meio do processo, porque ela vai usar técnicas, vai usar meios que não estão corretos, que não são os melhores para garantir a sua saúde reprodutiva e sua saúde como um todo, é a mesma garantia da sua vida. Isso vale para mulher, isso vale para criança. Tem criança que morre, tem mulher que morre na tentativa. E aí você ouve o quê? Dos supostos representantes de Deus na Terra, bem feito.